Talvez você esteja vivendo uma fase que nunca imaginou enfrentar. Uma fase que chegou sem pedir licença e mudou os seus planos, sua rotina e até a maneira como você olha para o futuro. Talvez você esteja tentando continuar normalmente, mas existe uma pergunta que volta de vez em quando: quando isso vai acabar? E talvez você não tenha uma resposta. Mas hoje eu quero te lembrar que eu quero lembrar uma coisa a você. Essa fase não é a sua vida inteira. Ela é apenas a parte da sua história. E principalmente você não precisa atravessá-la sozinha. Às vezes, quando estamos passando por dificuldade, parece que todo o resto da nossa vida desaparece. A gente olha para para o problema em tanto e esquece de olhar para tudo aquilo que Deus está nos ajudando a superar. Você já pensou por dias que pensou que não conseguiria nos suportar? Já enfrentou situações que pareciam maiores do que as suas forças? Já chorou por algumas coisas que hoje consegue olhar com mais tranquilidade? E sabe o que isso significa? Você chegou até aqui. Talvez não tenha sido exatamente da maneira como você imaginou. Talvez tenha deixado algumas lágrimas pelo caminho. Talvez tenha perdido coisas, pessoas, oportunidades ou sonhos. Mas Deus sustentou você. E se Ele sustentou você até aqui, não pense que não pense que vai abandonar você agora. Existe uma passagem na Bíblia, que é Isaías capítulo 43, versículo 2, que diz: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o cobrirão. Perceba uma coisa: Deus não disse, você nunca vai atravessar as águas. Ele disse, quando você atravessar, eu estarei com você. Isso é muito importante, porque ter fé não significa viver sem dificuldades. Ter fé significa saber que quando as dificuldades chegarem, você não estará sozinho dentro delas. Talvez você esteja esperando Deus tirar você dessa situação imediatamente. E talvez ele faça isso. Mas às vezes, antes de tirar você de uma fase difícil, Deus decide caminhar com você através dela. E existe uma diferença enorme, porque enquanto você pensa, eu preciso sair daqui, Deus pode estar trabalhando para dizer: eu vou sustentar você enquanto você passar por isso. Talvez exista algo sendo construído dentro de você neste processo. A paciência, a maturidade, a coragem, a dependência de Deus. Uma fé que não depende apenas de dias bons, porque é fácil dizer, eu confio em Deus quando tudo está funcionando. Mas existe uma profundidade diferente quando você consegue dizer, eu ainda confio, mesmo sem entender. Talvez essa seja a fé que Deus está formando você. Não é uma fé baseada em circunstância, mas uma fé baseada em quem Ele é. Você não precisa entender todos os detalhes. Você não precisa saber quantas respostas vai chegar. Não precisa descobrir hoje como vai ser o próximo ano. Talvez a sua única responsabilidade neste momento seja cuidar do dia que Deus colocou diante de você. Hoje, apenas hoje, levante. Faça o que precisa ser feito. Ore, cuide de você. Ame quem está perto. Continue trabalhando. Continue acreditando. E quando chegar e quando o amanhã chegar, você cuida do amanhã. Não tente viver todos os dias de uma vez.
Porque quando tentamos carregar o futuro inteiro dentro da nossa cabeça, até o presente fica pesado demais. Jesus nos ensinou que em Mateus capítulo 6, versículo 34, ele fala: Não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Talvez você esteja enfrentando hoje algo que ainda nem aconteceu. Talvez esteja imaginando dezenas de finais ruins de uma história que Deus ainda está escrevendo. Pare, respire. Você não precisa resolver um futuro que ainda não chegou. Deus está no presente e também estará no seu amanhã. Quando você acordar amanhã, Ele estará lá. Quando aquela pessoa finalmente chegar, Ele estará lá. Quando a porta se abrir, Deus estará lá. E o seu caminho for diferente daquilo que você imaginou, Deus estará lá. Essa é a segurança que a fé oferece. Não a promessa de que tudo acontecerá exatamente como queremos, mas a certeza de que Deus permanecerá conosco em qualquer caminho. Então, se você está passando por uma fase difícil, não transforme essa fase em uma sentença. Não diga, minha vida é assim. Diga, eu estou passando por isso. Existe uma diferença enorme. Você não é um problema. Você não é a sua dificuldade, você não é o seu pior dia. Você é alguém que está atravessando uma fase, fases de mudanças. Estações mudam, portas se fecham e outras se abrem, feridas cicatrizam, lágrimas secam. E aquilo que hoje parece impossível pode amanhã se tornar uma lembrança de como Deus sustentou você. Talvez você ainda não consiga enxergar o final. E tudo bem, continue um passo depois do outro. Não despreze os pequenos avanços. Às vezes, vencer é simplesmente levantar da cama e decidir não desistir. Às vezes, vencer é fazer uma oração quando você não sente vontade. Às vezes, vencer é continuar acreditando depois de uma grande decepção. E Deus vê cada uma das nossas pequenas vitórias. Por isso, hoje, eu quero que você guarde para você, agora, uma frase. Você vai superar essa fase. Não porque tudo será fácil, não porque você terá todas as respostas, mas porque Deus estará com você. E enquanto Deus estiver com você, ainda existe esperança. Se você puder, neste momento agora, colocar a mão no seu coração e fechar seus olhos e abaixar um pouco a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, tu conhece as fases que esta pessoa está atravessando. Conhece aquilo que ela conta para os outros e também aquilo que guarda em silêncio. Quando falta força, sustente esta pessoa. Quando faltar esperança, renove ela. Quando vier o medo, lembra ao coração dela que tu estás presente. Dá sabedoria para enfrentar o dia. Dá paciência para esperar o tempo certo. E acima de tudo, não permita que essa fase faça essa pessoa esquecer quem tu és. Que ela consiga olhar para trás, para frente novamente. Que ela encontre força para dar mais um passo. E que um dia possa olhar para trás e perceber: eu não atravessei isso sozinho. Deus estava comigo. Amém. Se hoje tudo parece pesado demais, não tente carregar a semana inteira. Carregue apenas o dia de hoje. Amanhã, Deus cuidará do amanhã. E quando você perceber, aquela fase que parecia não ter fim terá ficado para trás. Você vai superar. Talvez devagar, talvez chorando,
talvez sem entender cada detalhe, mas vai continuar. E Deus estará com você em cada passo da sua vida.